naquele dia, no domingo, quando o Kiko ministrava sobre isso, parece que arrancou algo de dentro de mim. E daí eu comecei gente, pensa, eu perdi quarta, quinta, sexta, sábado, lutando dentro de mim de algo que eu poderia ter... Ele está aqui comigo, ele sabe o que foram esses dias. De algo que eu poderia estar desfrutando, de algo que era direito meu. E às vezes nós somos roubados do nosso direito de desfrutar da nossa herança. Você sabe o Brasil o que é? É sua herança. É seu direito de desfrutar da nossa nação. É assim como com os filhos. A Bíblia diz que os filhos são nossa herança. Nós pais temos responsabilidades com os nossos filhos? Claro que sim. Mas se tem uma coisa que enche o meu coração de alegria, é poder desfrutar da vida dos meus filhos. Você já pensou o que é você ser roubada? Diante de tanta responsabilidade, você ser roubado de desfrutar dos seus filhos? Isso acontece. Quantos pais gastam seus dias cumprindo as suas responsabilidades como pais, de trabalhar, de prover, mas são roubados quando chega na hora de desfrutar? Não sabe desfrutar do filho, não sabe dar um abraço, não sabe gastar tempo conversando, não sabe gastar tempo edificando. E às vezes as mesmas coisas acontecem conosco porque nós desconhecemos as nossas heranças. E o Senhor falou algo muito claro comigo nesses dias. Assim, você precisa discernir a sua herança para que você possa desfrutar. Se o Senhor nos deu as nações por herança, eu tenho o direito de desfrutar delas. Assim como eu desfruto dos meus filhos, às vezes até demais, que às vezes acaba atormentando um pouco eles. De tanto que eu quero desfrutar, de tanto que eu quero abraçar, de tanto que eu quero conversar, de tanto que eu quero beijar, de tanto que eu falo. Mas eu quero desfrutar, porque a coisa mais deliciosa do mundo é você desfrutar daquilo que é sua herança. E nós somos responsáveis, sim, mas isso não nos rouba o nosso direito de desfrutar. As nações, fala para quem está do seu lado, as nações te esperam. Você sabe, não existe limite para nós. Não existe limitação para nós. É só uma limitação, posso dizer, se é diplomática. É só isso. Mas Deus é tudo uma coisa só. E Ele pode nos plantar aonde Ele quiser. Não existe limitação para você desfrutar da sua herança. Eu quero mostrar a você nesta noite que você é herdeiro. E que você tem direitos de filhos. Não é somente colocar sobre os seus ombros, nesses dias, uma responsabilidade. E eu quero que você tenha uma percepção que você está cuidando da sua herança. Você sendo responsável pelo futuro, você está cuidando da sua herança. E você sabe que às vezes nós temos uma mentalidade muito equivocada. É obedecer, é responsabilidade, é meu dever. E parece que tudo às vezes é tão difícil. Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas começaram com você a jornada sua? E quantas pessoas pararam no meio do caminho, que no caminho falaram assim, cara, isso não é para mim. Cara, isso é muito difícil. O que é pregado é muito surreal. É muito pesado. Eu não aguento. Quantos de nós, se nós não tomarmos cuidado, nós somos roubados na nossa percepção e na nossa visão? Cara, negócio de corte, não é para mim. Eu não aguento isso, é muito difícil. Que isso, ser fiel nos dízimos? Deixar 10% e ainda falar que isso é o mais raso? Isso não é para mim, isso é muito difícil. Mas eu quero falar, você está investindo na sua herança. Você está investindo na sua herança, você está investindo no futuro, daquilo que é seu direito. Daquilo que você irá desfrutar, você está construindo hoje. Não se trata somente de obediência. Nós não estamos aqui falando somente de obediência, de deveres. Nós estamos te mostrando um outro caminho. Um caminho de paz, um caminho de esperança, um caminho de alegria. Que é tempo sim de nós edificarmos, mas que também chega o nosso tempo de desfrutar. Amém? Quantos estão entendendo aquilo que eu estou dizendo? Quando você escolhe o caminho da corte, você está cuidando da sua herança, que é um casamento pleno. Que é a maior revelação do relacionamento de Cristo com a igreja. Quando você escolhe o caminho da corte, você está semeando naquilo que é sua herança, naquilo que é seu direito,
que é de ter um casamento pleno, de ter um casamento conforme a palavra nos diz, que é a revelação de Cristo com a igreja, e em tantas outras coisas. E eu quero, nesta noite, falar de uma história clássica. Quando a gente fala de herança, o que nós lembramos? Uma história clássica na Bíblia quando fala de herança. Filho pródigo, óbvio. Queria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 15. Porque para mim aqui eu vejo dois extremos de pessoas que não souberam lidar com as suas heranças. Lucas capítulo 15. Queridos, eu vou falar para você, esse negócio para mim da herança foi algo tão forte, mas foi algo tão profundo que foi uma cura para mim. E olha que foi algo que eu nunca achei na minha vida que eu fosse ter. De verdade, foi como o Senhor ali arrancasse de dentro de mim. Ele falou assim, você não é uma serva que vem, cumpre um papel e volta embora, como quem cumpriu bem um papel. Você é filha. Você está aqui no México ministrando, é uma honra. É você estar aqui impartindo daquilo que tem sido gerado na sua vida. Não se veja como uma escrava que não desfruta daquilo que é seu direito. Não venha, cumpra bem um papel e vá embora. Desfrute daquilo que é sua herança. As nações são a nossa herança. Amém? Quantos querem ir às nações? As portas estão sendo abertas. Amém? Lucas capítulo 15 diz assim. Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu o bem entre os 2. Aqui um ponto que eu acho importante, os 2 receberam a sua herança. Não somente o filho que saiu, o filho que ficou também teve acesso. O pai repartiu a herança entre os 2. Amém? Poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Você sabe que a partir do momento que o filho teve acesso à sua herança, ele tinha ali também uma responsabilidade. A partir do momento que ele acessou a sua herança, ele passou a ter ali uma responsabilidade. Amém? Nós vamos continuar e vocês vão entender um pouco mais. Fala assim para quem está do seu lado, hoje você já é responsável pelo futuro. Amém? Isso já está nas nossas mãos. Isso já nos pertence. O fato dele ter uma responsabilidade não fez dele uma pessoa responsável. Vocês entenderam? O fato dele ter uma responsabilidade não fez dele uma pessoa responsável. A partir do momento que a herança foi dividida entre os 2, ele passou a ter, ele tinha uma responsabilidade com aquilo que estava nas mãos dele. O que faltou para ele foi maturidade. E nós vamos chegar nesse ponto. Era uma criança imatura com responsabilidade. Amém? Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aqui só um adendo, se tem uma coisa que nos amadurece são as circunstâncias da vida. Eu imagino ele, um herdeiro, falou assim, pai, me dá a herança. Pegou a herança, foi completamente sem maturidade, sem nada, gastou tudo, feliz da vida. Só que na hora que bateu a necessidade, a responsabilidade teve que vir. Não, eu vou trabalhar. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que me virar. Não tem nada que nos amadureça mais do que as circunstâncias da vida. Amém? Daí nós vamos lá para o 28 e diz assim... Não, desculpa. Daí a história do irmão que fica aqui, ele fala assim, 26, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, então saindo o pai instava com ele. Mas respondeu a seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos,
sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. E no 31 diz, respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O que eu vejo aqui? Dois extremos. Um filho que falou, me dá, eu quero é desfrutar da minha herança, independente de como for, mas eu quero desfrutar. E teve um outro que tinha responsabilidade. Ele trabalhava, mas ele não desfrutava da herança. Ele não desfrutava, como a Bíblia diz aqui, com os amigos dele. Eu imagino que a vida dele era essa vida de responsabilidade. Estou dentro da minha casa, sirvo o meu pai, trabalho aqui, mas ele não desfrutava daquilo que lhe era direito. Ele não sabia como filho que, embora tendo acesso à herança, não desfrutava daquilo que era seu direito. E nós precisamos entender que existe sobre nós uma responsabilidade que exige de nós maturidade, para que nós não sejamos como o primeiro filho que torra todas as coisas. Mas nós precisamos também entender que nós somos filhos e herdeiros. Eu não sei se você consegue entender essa diferença dentro disso que eu tenho falado a respeito de herança. Existe um que só queria desfrutar da herança. Tem um que fala assim, não, eu só quero o que me é de direito. Eu só quero a parte boa do negócio. E não quer responsabilidade. E a gente vê um outro que desconhece o que é desfrutar da herança que o Senhor tem sobre a vida dele. E eu queria que você repetisse comigo, herança, responsabilidade e maturidade. Mais uma vez, herança, responsabilidade e maturidade. Se o Senhor nos entrega uma responsabilidade sem maturidade, nós fazemos besteira. Se o Senhor nos entrega uma responsabilidade e nós não somos filhos maduros, nós fazemos bobagem com aquilo que nos é direito. Por isso é necessário, nós sabemos que possuímos uma herança, possuímos responsabilidade e é necessário que nós tenhamos maturidade. E esses dias é como se Deus sentasse conosco e tivesse uma conversa de pai para filho. O exemplo que o Senhor me deu é um exemplo, não sei se vai chegar a todos. Mas sabe quando o filho homem vai casar? Que o pai senta com ele e fala assim, filho, a partir de agora você tem uma responsabilidade. Você vai ter uma esposa, você vai constituir sua família, você precisa ser maduro, você precisa trabalhar para sustentar a sua casa. E sabe quando um pai senta com um filho e coloca as coisas na mesa de uma maneira clara? A percepção que eu tinha no meu coração era isso. Como se o Senhor sentasse conosco e falasse assim, filhos, a situação política da nação é essa. Hoje vocês já são maduros o suficientes e já são responsáveis o suficientes para apresentar uma resposta. É como se Deus sentasse para nós e colocasse as coisas às claras diante de nós, como nos vendo como filhos maduros. Como o Senhor nos transicionasse neste tempo. Ontem o Tiago começou falando a respeito disso, daquilo que Deus tem gerado nessa casa, e ele falou assim, é exatamente isso. Esses jovens aqui foram guardados, parece que eles foram separados por Deus, e Deus está amadurecendo. E é como se Deus... Gente, eu nunca vi alguém sentar como uma deputada federal e ter o nível de palestra que ela passou aqui, de colocar nós mulheres, cadê as mulheres aqui, a minha turminha que eu gosto, da mulherada, falando da questão das mulheres. É impossível que a gente ouça que as mulheres, elas possuem uma maior qualificação e ganhem metade do que os homens, menos da metade do que os homens ganham. É impossível que isso não gere indignação. É impossível que isso não gere na nossa vida e falar assim, gente, eu sou a resposta para isso. Gente, eu sei daquilo que nós carregamos, dos nossos princípios, do nosso potencial, da onde nós chegamos. É como se Deus colocasse algumas coisas às claras. Quando a gente vê a quantidade de jovens que não concluem o ensino médio, porque envolveram com drogas, porque tiveram filhos, é impossível que Deus coloque tudo isso diante de nós. Isso não é conversa que você tem com uma pessoa imatura. Eu não vou ter uma conversa dessa com o meu sobrinho que tem 5, 6 anos de idade. Isso se tem com pessoas maduras.
Deus viu em nós, nesses dias, maturidade para compartilhar algumas coisas. Por isso, hoje, nós precisamos dar uma resposta. Não porque nós somos apenas responsáveis, mas porque a nossa nação é a nossa herança. É nosso direito e também é nosso dever, mas ela é a minha herança, qual eu vou desfrutar de um Brasil diferente. Eu vou desfrutar de um futuro diferente. Os meus filhos, os meus netos vão desfrutar de um país diferente. O Senhor viu em nós nesses dias maturidade, e isso não é colocar sobre os seus ombros uma responsabilidade. Isso é uma honra. É o Senhor falar assim: eu achei a quem confiar os meus sonhos. Eu achei um lugar onde eu posso confiar aquilo que está no meu coração. Eu achei num lugar pessoas corajosas para responder a este chamado. Então isso não é uma responsabilidade, é um privilégio que o Senhor está entregando a nós. Como filhos maduros. É como se Deus jogasse as coisas para nós assim: filho, olha isso. Eu não sei se o exemplo que eu dei do homem quando vai casar, porque eu não sei se nem todo mundo, mas vocês entenderam, né? Quando você chega numa maturidade, você tem aquela conversa real, ou senão quando você fala assim: filho, você já fez 18 anos, que faculdade você vai fazer, o que você está pensando para o seu futuro, como que você vê, você está pensando em casar com alguém. É como se você tivesse uma conversa madura. Esses dias eu vi que o Senhor fez isso conosco. Uma conversa madura. Vem cá, vamos falar de política? Vamos falar de nação? Vamos falar de geração? É isso que o Senhor fez conosco nesses dias. Amém? E eu queria que você abrisse comigo em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 7. E diz assim: digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, e Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. E eu queria que você botasse atenção no versículo 1 e no versículo 7. E nós podemos dizer que hoje nós somos filhos, não mais escravos. Hoje nós possuímos uma herança que não nos é dada de forma natural, mas espiritual. Porque hoje nós estamos enxertados em Cristo, que nos habilita a ter acesso a essa herança. Então, se você botar... eu queria ler ao contrário. Eu queria ler primeiro o versículo 7 e depois o versículo 1. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Digo que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você pode ser filho, você pode ser herdeiro. Mas se você não tem maturidade, você não tem autoridade legal para fazer uso da sua herança. E isso foi algo que o Senhor falou comigo. E ser menino não se trata de uma questão de idade, mas de maturidade. E também não é maturidade intelectual. Porque a gente não quer que você pule as etapas da sua vida. É gostoso, criança tem que ser criança. Adolescente tem que ser adolescente. Nós temos que cumprir as etapas da nossa vida. Nós não queremos nenhum jovem envelhecido. Você já viu jovem que é tão maduro que parece que é velho? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma maturidade espiritual, que tem a ver com a sua revelação de Cristo. Do que é Cristo, da sua identidade de filho. Aqui quando fala a respeito de menino, fala de quando você estava debaixo de uma servidão mundana.
debaixo dos rudimentos do mundo. E quando a gente fala de rudimentos do mundo, eu não quero que você pense assim, nossa, eu não estou mais debaixo desses rudimentos do mundo, ou se a gente puder trocar a palavra, eu não estou debaixo mais dos princípios mundanos. Assim, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Mas você sabe que o sistema religioso é um rudimento mundano. Porque quando você trata de religião, você vai se tratar de meritocracia. Quando se trata de religião, vai dizer, quanto mais você jejuar, mais você é santo. Quanto mais você se envolve nas coisas da igreja, você tem direito a um cargo ministerial. A religião, o sistema religioso, também são princípios mundanos. Então, não é uma questão de você estar nas práticas do mundo ou estar dentro da igreja. Porque você pode estar dentro da igreja sem a revelação de Cristo. E o que nos habilita a acessar uma herança é estarmos enxertados em Cristo com a revelação de que nós somos filhos. É isso que nos faz pessoas maduras, habilitadas a acessar uma herança. Não é você estar na igreja e falar assim, não, hoje eu não sou mais menino, já não estou mais no mundo. Não, você pode ser menino, desde que você esteja dentro de um sistema sem a revelação de Cristo. A religião, o sistema religioso, é tão terrível quanto você viver no mundo. Nós precisamos ter a revelação de que nós somos filhos. Fala para quem está do seu lado, você é filha. Nós não estamos mais debaixo dessa escravidão. Seja maduro nas suas convicções. Seja maduro na sua vida com Deus. Possua ideais de vida. Mas antes de tudo, tenha a revelação de Cristo e de que hoje você é filho. Seja maduro nas suas convicções, possua ideais. Mas antes de tudo, possua a revelação de Cristo na sua vida. Senão, tudo isso é força do nosso homem exterior, como o apóstolo Cristiano gosta de falar. Tudo isso é na força do nosso braço. Você pode até ter herança, mas você só tem poder de decisão legal sobre ela quando se tem maturidade, que é gerada pela revelação de Cristo, onde nós somos feitos filhos. Isso aqui eu achei muito interessante. Você pode até ter herança, mas você só tem poder de decisão legal sobre ela quando se tem maturidade. E isso aqui eu achei muito forte, porque durante quantos anos nós vimos uma igreja sem autoridade legal sobre as nações? Quanto tempo nós vimos uma igreja sem autoridade legal sobre a política, sobre o mundo espiritual, sem autoridade nas regiões celestiais? Porque é uma igreja que desconhecia quem era em Cristo. Vivia debaixo de um... Quando eu falo da igreja como um todo. Quantas igrejas presas em um sistema religioso sem a revelação de Cristo? Você só possui autoridade legal sobre a sua herança quando você se torna maduro. E a maturidade tem a ver com a revelação de Cristo que você possui. Você sabe o que é você dar ordem no mundo espiritual e o mundo espiritual se sujeitar a você porque você possui revelação de Cristo e você tem a revelação da sua posição nele. Então, quando você fala, tudo tem que se sujeitar. Por isso, durante tanto tempo, a igreja ela não teve uma autoridade legal sobre as nações. Mas o Senhor tem levantado neste lugar pessoas maduras que possuem a revelação de Cristo e sabem que são filhos e herdeiros. Foram feitos filhos e herdeiros. O que te habilita a exercer a medicina é você ter um diploma médico. O que te habilita a ser nutricionista é ter um diploma de nutrição. E poderíamos falar tantas outras profissões. Mas o que te habilita a ser herdeiro é ser filho. A única coisa que você precisa para ser herdeiro é ser filho. Nada mais. Para tudo existe uma maneira legal. Para tudo existe uma maneira, existe um meio, existem princípios. Nós já somos filhos. Nós já somos feitos filhos. Nós já estamos nessa condição. Nós só precisamos desfrutar do que é ser filho.
E você sabe, perguntei ali para o meu pai para não dar fora, mas você sabe que o fato que pela lei, independente de você desfrutar da paternidade ou não, você já tem direito à herança? Você pode desfrutar do seu pai ou não. Você pode ter convívio de pai ou não. Mas seu pai pode ser super distante. Pode ser que você nunca teve convívio com seu pai. Mas o fato de você ser filho já te habilita a ter acesso à herança? Agora eu te pergunto, o que é mais gostoso, ter herança ou desfrutar do pai? Desfrutar do pai. É claro que a herança, é claro que as nações é delicioso de você desfrutar. É claro que você desfrutar dos filhos é delicioso. É claro que você desfrutar das nações, de tudo aquilo que o Senhor nos deu, de tudo aquilo que foi conquistado por Cristo, que nos fez cordeiros com Ele, é delicioso. Mas nada pode roubar o que é desfrutar da presença do Pai, de você ser filho. E o que eu quero falar para vocês nesta noite é que você é filho. Qualquer outra coisa pode ser deliciosa, mas não deixe que nada roube da sua vida o privilégio que é ser filho. Amém? Nós temos responsabilidades? Temos. Existem muitas coisas a serem feitas? Sim. Mas saiba que você tem herança, que você tem direito à herança, a desfrutar das nações. Eu estou falando das nações porque eu sei que daqui vão sair pessoas para várias nações. Eu sei que este lugar é um celeiro. Hoje nós estamos falando aqui, amanhã a Natália está na Argentina, a Arine está na Argentina. Eu sei que o Senhor vai levar tantas pessoas às nações. Eu sei que neste lugar existem pessoas que são pessoas... Não quero usar uma expressão, vou usar uma expressão melhor. Eu sei que neste lugar tem pessoas que Deus escolheu e separou, que Deus guardou. Eu sei que eu estou falando aqui, não estou falando com qualquer pessoa. Não estou falando que nós somos melhores não, viu? Não é nada disso que eu estou falando. Mas eu sei que eu estou falando aqui porque eu sei do que Deus tem falado neste lugar. Eu sei que aqui neste lugar há presidente da República. Eu sei que nós vamos ter, gente, hoje quando a Poliana falou da lei Lucas, que vai ser aprovada em todo o território nacional, eu falei assim, gente, que demais você propor uma lei para valer em todo o território da nossa nação. E você falou assim, eu tive a possibilidade, eu tive essa ferramenta na minha mão de favorecer alguém. Gente, isso é muito demais. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexeu muito. Eu falei para ela que para mim eu estava quase querendo me debulhar no chão. É algo que foi impartido em nós tão profundo que talvez hoje você possa olhar e falar assim, não estou entendendo isso. Estão falando que tem responsabilidade, sou responsável pelo futuro. E talvez na sua vida você já foi tão responsável. Talvez a sua vida não foi tão fácil assim. Uma vez a Zelinda estava ministrando com as mulheres. E ela está falando que a vida dela forçou ela a ser responsável cedo. A ter que sair, trabalhar, se virar, ganhar o seu recurso. Isso foi forjando nela uma mulher forte. Ela a vida inteira teve que ser responsável por algo. Mas nada pode roubar dela a condição de filha de desfrutar. Talvez, como eu disse, quero voltar lá no começo, talvez você sempre foi tão responsável e na hora de desfrutar você sempre foi tão privado. Talvez você foi tão poupado de desfrutar de algumas coisas. Talvez você teve que ser tão responsável na sua escola e na hora de chegar, de você desfrutar de algo, alguém falou assim, não, você não vai desfrutar não, você não tem direito a isso. Talvez você como filho não teve o direito de desfrutar de uma vida em família. E você foi privado disso, mas eu quero dizer que o Senhor não te priva da sua herança, daquilo que é seu direito, que você irá desfrutar de tudo aquilo que está sendo gerado nesses dias. Diz respeito à sua vida. Eu quero declarar deles que o seu futuro é um futuro de esperança. Eu quero declarar isso nesta noite. Rafinha, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus tem um futuro de prosperidade sobre a sua vida. Eu quero declarar casamentos plenos sobre a vida de vocês. Eu quero declarar que vocês serão prósperos em tudo aquilo que vocês vão fazer, porque vocês possuem herança, que nós somos feitos filhos do Senhor. Nós somos filhos. Vocês irão desfrutar. Cadê a Jéssica? A Jéssica vai desfrutar da África. A Jéssica, nem sei se a Jéssica está aí. Nem sei, não está. Mas ela vai desfrutar da África. Ela tem uma responsabilidade, um encargo que o Senhor colocou na vida dela.
de construir um hospital na África, é uma responsabilidade, mas ela vai desfrutar daquela nação. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu não sei o que Deus tem pessoalmente para cada um, mas eu sei que você vai desfrutar de todos os sonhos de Deus sobre a sua vida. Eu quero romper nessa noite com esse espírito de escravidão, de servidão, de que você trabalha para receber um salário mísero no final do mês. Isso é uma estrutura do inferno. De pessoas que trabalham das 8 às 18, que às vezes farem hora extra para receber 2, 3 mil reais, para viver uma vida justa. Nós não somos escravos, nós somos filhos, e nós vamos desfrutar das riquezas das nações. A Bíblia nos diz, as riquezas das nações virão até nós, é nosso direito. Nós temos uma responsabilidade com as nações, nós temos uma responsabilidade de oferecer uma resposta a elas, mas nós temos uma herança. Nós temos uma herança, nós temos um direito. Nós temos o direito de desfrutar daquilo que Cristo conquistou para nós. Saia da mentalidade de escravo, que você só tem direito àquilo que você construiu. A herança não foi você que conquistou. A única coisa que te habilitou a ter uma herança é ser filho. Não é o que você pode fazer. Não é o que você é capaz de fazer, não é isso que te habilita a acessar uma herança. Você não vai acessar uma herança porque você foi o melhor aluno da escola. Você vai acessar uma herança porque você é filho. É isso que vai te fazer habilitar. O que te habilita a desfrutar da herança é ser filho. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque eu quero nesta noite, que eu não sei quantos de vocês possam ter a mesma sensação que eu tive no dia que o Senhor colocou aquele espelho diante de mim. E falou assim: Leila, você está parecendo uma escrava. Que está vindo, pregando, voltando para casa, sem desfrutar. E às vezes nós lidamos com o Senhor dessa maneira. Não, o Senhor confiou em mim. Não, eu tenho uma responsabilidade. Temos mesmo. Não vamos fugir da responsabilidade, nós somos responsáveis pelo futuro. Mas o Senhor não está lidando com escravos. O Senhor não está aqui dando ordem a escravos. O Senhor está aqui falando com filhos. Como um pai amoroso e fala: filho, eu te dei uma herança. Cuida bem dela. Cuida bem dessa herança que eu estou confiando na sua mão. Filho, cuida dessa herança. Você irá desfrutar dessa herança. Cuida dela, filho. É isso que o Senhor está falando conosco nesses dias. O Senhor não está colocando o fardo de um empregado que no final do mês você vai receber 1.000, 2.000, 3.000 que seja, não sei. O Senhor está lidando com você como quem fala com um filho. E isso para mim é muito claro, porque eu lido com meu pai, nós temos um relacionamento de pai e filho muito gostoso. E quando o Senhor falou isso comigo, você está sendo como uma escrava, foi um choque para mim. Porque eu sempre desfrutei muito da minha posição de filha. E eu nunca achei que eu pudesse ter essa visão. E o Senhor, quando Ele falou assim: você está sendo como uma escrava. Mal agradecida ainda, porque eu te trouxe do Brasil para o México, para vir pregar, e ainda separei uns dias para vocês curtirem, vocês dois, e você está reclamando. Foi um espelho que o Senhor colocou diante de mim lá no México. E eu não sei quantos de vocês possui essa mesma percepção de achar que nós só vamos desfrutar daquilo que nós somos merecedores. Nós não somos merecedores de nada. Nós somos filhos. E deixa eu te falar uma das coisas mais maravilhosas que é ser filho. Que o filho, eu posso falar na percepção de filha e de mãe. Que filho é filho, não é? Filho é filho. A gente erra, o nosso pai continua nos amando. A gente acerta, Ele continua nos amando. Para ser filho, não tem condições. Para ser filho, você desfruta. Eu acho meu filho o mais maravilhoso do mundo. Eu acho a minha filha a coisa mais linda do universo. E você acha que eu não sei, às vezes, das coisas que eles fazem? Eu sei, gente. Meus filhos é como qualquer outros filhos. Mas pergunta se quando eu olho para eles, o meu amor parece que vai pular de dentro de mim. Não adianta, filho é filho. E às vezes você pode olhar e falar assim: nossa, eu pisei tanto na bola como filho.
Nossa, eu acho que Deus poderia escolher qualquer pessoa neste lugar, menos eu. Mas filho é filho. Eu não tenho como explicar para você o que é filho. Filho é filho. A gente só desfruta. Eu desfruto da vida do meu pai. Eu tenho liberdade, às vezes até um pouco sem educação. Está em reunião, eu sempre bato na porta, porque eu, como filha, acho que eu posso entrar a hora que eu quiser. Ele está em reunião, não é? Ele está em reunião, a gente bate na porta. Não, tudo bem, só vim dar um oi, avisar que eu estou aqui. Filho é filho, gente. Filho é filho, nós precisamos aprender a desfrutar disso. Senão nós vamos ser como estes servos, que fazem um bom trabalho. São responsáveis, mas não desfrutam de uma herança. Amém?